Você está andando muito estressado ultimamente? Fica aqui nesse vídeo até o final que nós vamos te explicar como que a vidrofusão também pode atuar nesse lado terapêutico, nesse lado de amansar a fera. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que você pode transformar qualquer garrafa de vidro ou até mesmo vidro plano, esse vidro comum de janela, em peças variadas utilizando a vidrofusão. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Evandro Damasceno. E eu sou Gisele Rosa. E essa daqui é uma série de 6 episódios onde nós estamos te explicando como que você pode utilizar a vidrofusão para benefício próprio, seja para geração de renda, seja para melhorar os seus ânimos diários, enfim. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo da série, esse daqui é o 4º vídeo e aqui nós vamos falar um pouco desse lado terapêutico da vidrofusão. Gente, e aqui nesse vídeo nós separamos 4 benefícios que a vidrofusão traz para você e a gente está falando aqui do lado terapêutico, o lado que cura da vidrofusão. E o primeiro tópico que a gente separou aqui para você é a redução do estresse e da ansiedade. Gente, nesse mundo atual que a gente está vivendo, está cada dia mais comum as pessoas estarem muito ansiosas, muito estressadas, mesmo que a pessoa mora numa cidade pequena. Infelizmente, as pessoas estão com esses sintomas por conta de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, que eu também não preciso ficar citando aqui. Mas esse lado, quando você está trabalhando com a vidrofusão, diminui bastante a sua ansiedade e o estresse, né, Evandro? Isso. Um exemplo que eu vou trazer aqui já de imediato, quando a gente, lá em 2016, 2017, em meados desse período, a gente estava executando também um projeto com um deficiente intelectual. Então, assim, uma das grandes melhorias, dentre várias outras que a gente percebeu ali neles, nos meninos, nos deficientes, e também nos responsáveis deles, que participou tanto os deficientes quanto alguns responsáveis também, foi a questão alguns deles chegavam lá muito agitados, você percebia ali nitidamente que existia um grau muito elevado de ansiedade. Só que a gente trabalhando antes das atividades, antes deles mexerem já direto com o vidro, a gente passava outro tipo de atividade para que o estresse deles desse uma leve diminuída, essa ansiedade, para que não acontecesse nada durante a execução das atividades. Durante as atividades em si, mexendo com o vidro, criando as peças deles, a gente percebia que à medida que o tempo ia passando, eles iam lá cortando as peças dele, montando a peça, o que seria depois a peça final deles. Se pegasse esse comparativo entre o momento que ele iniciou até o momento que ele finalizou a peça, era nítido que ele estava bem mais calmo. Porque para criar a peça necessita de um certo foco. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer desse vídeo. Então, o primeiro tópico é esse, tá? Porque ele acalma a mente e desacelera o pensamento, porque você tem que estar presente ali no que você está fazendo. Não adianta você estar só com o corpo ali e a mente em outro lugar, tá bom? O segundo benefício é o estímulo da criatividade e expressão. Por que o estímulo da criatividade e expressão? Porque quando você está fazendo qualquer tipo de arte, né? O artesanato você está fazendo uma arte, o fusion você está fazendo uma arte. Você está trabalhando a sua expressão. Muitas vezes aquelas coisas que ficam aqui engasgadas na sua garganta, que você não tem coragem de falar para as pessoas ou para quem você gostaria de falar, quando você está criando uma peça, uma arte, é como se você tivesse a oportunidade ali de se expressar, né? E a criatividade, por mais que às vezes as pessoas pensam assim, falam assim, Gisele, eu não tenho criatividade. Quando você tá com a mão na massa, não adianta, a criatividade vem. É uma coisa meio que instantânea, tá? A criatividade vem. Então isso também estimula a criatividade e estimula também o exercitar, né? O exercitar a mente, né, Evandro? Essa questão da criatividade que a gente falou é muito interessante, porque vou citar aqui uma analogia bem interessante que vocês vão entender se você é daquelas pessoas que acreditam que não tem criatividade.
Imagina que a criatividade, o processo de você criar, é como se fosse um músculo. Quanto menos você utiliza, menos você acredita que tem. Aquele músculo existe em todo mundo. Só que a partir do momento que você começa ali aos poucos, que seja copiar uma peça, só o ato de você copiar algo de alguém, no momento que você está copiando, poxa, já vem na sua mente, poxa, e se eu mudasse esse detalhe aqui? E se ao invés daquele detalhe ali que eu não gostei muito naquela peça, eu adicionar um detalhe que eu acho que ia combinar na minha visão, e eu combinar melhor? E se eu mudasse a cor? Percebe que a partir do momento que você inicia o trabalho, você já automaticamente a inspiração começa a chegar até você. Você colocando aquela inspiração ali, transformando essa inspiração em criatividade, em poucos dias você vai estar caminhando, que seja caminhando na rua, que seja num restaurante, em algum lugar, você vai ver um detalhe numa peça, no vestido de alguém, no turbante de alguém, no brinco de alguém, no colar de alguém, vai pensar, poxa, eu posso adicionar esse detalhezinho aqui que eu estou vendo ali naquilo que eu estou criando, que seja num colar, seja num centro de mesa, independente do que seja. Eu julgo dizer que muitos de vocês vão até arriscar puxar o celular do bolso e pedir para tirar uma foto daquele detalhe para que você não esqueça. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem alguma ideia, se a gente não executa, com consequência a gente pode acabar esquecendo. E também com relação à criatividade, né? Às vezes a gente vai buscando assim algumas referências para quando você vai criar uma peça. E tipo assim, gente, por mais que você... O que eu acabei de falar é uma referência. É difícil você conseguir copiar exatamente aquilo que você está vendo. E o legal disso, que eu falo de referência, é que você começa a pensar o que eu posso utilizar para substituir determinada peça. Então, assim, quando você vai colocar a mão na massa, por exemplo, eu quero fazer tal coisa, mas eu não tenho tal ferramenta, ou tal corda, ou alguma coisa com couro. Aí você pensa assim, o que eu posso utilizar para substituir isso? Eu vou dar um exemplo aqui na prática, vou te mostrar uma peça aqui. Essa peça eu criei numa época que a gente estava fazendo feira e eu precisava fazer uma quantidade grande de colares e acabou o meu terminal. O terminal é aquela parte do colar que você une a corda, ou outra, pode ser metal também, mas vou dar o exemplo da corda. Você une a corda ao metal e aí você une ao fecho, que é onde você fecha o colar. Então, o meu terminal tinha acabado. Aí, o que aconteceu? Eu inventei, agora um monte de gente já faz, mas eu inventei esse formato aqui, ó, de fechamento de colar, porque daí o que acontece? Eu não preciso colocar um terminal aqui. Daqui eu já posso vir direto com uma argola e colocar o fecho aqui. Coloca a argola e coloca o fecho. Não precisa colocar o terminal aqui. Então isso aqui eu criei no momento meio que, entre aspas, de desespero. Nesse momento eu podia falar assim, eu não vou fazer mais, não dá, chega, eu não vou fazer. Mas não. Pensei, não, eu tenho que fazer. O que eu posso fazer para substituir? Então, vários colares meus, até hoje eu faço, por mais que tenha terminal, eu gosto porque eu acho que dá todo um charme na peça. E dá para utilizar tanto corda, quanto couro, quanto tecido. Aí você substitui o terminal. Tem muitas pessoas que assistem a gente aqui, que talvez seja de cidade pequena, cidades do interior, que eu sei que tem algumas coisas que é difícil de encontrar. Apesar que com a internet, hoje em dia, as coisas ficaram mais fáceis, né? Mas eu gosto de dar esses exemplos aqui também para você também que mora no interior, que tem dificuldade de comprar algumas ferramentas, para que você também consiga. Então, a criatividade, igual o Evandro falou, é como se fosse um músculo. Quanto mais você faz, mais criativo você fica. E aqui, o quarto benefício que eu separei aqui, terapêutico, quarto benefício terapêutico do Fusing é o aumento da concentração e presença. O que a gente está querendo dizer com isso daqui, gente? Concentração, às vezes, com esse mundo que a gente está vivendo, eu digo até que é difícil você conseguir se concentrar totalmente. Por quê? Você está a um braço do celular, você está aqui fazendo uma redação, um texto. De repente,
o seu cérebro quer dar uma procrastinada, dá uma preguicinha, você fala o quê? Ah, deixa eu só dar uma olhadinha no meu celular. Ou seja, você já saiu da concentração, né? Ou, deixa eu assistir aqui alguma coisinha do YouTube, alguma coisinha aqui da internet. Pronto, já desfocou, já não tem mais concentração. E a presença. O que é a presença? Por exemplo, eu estou fazendo aqui a redação e eu estou verdadeiramente aqui. Eu não estou com a cabeça nas dívidas, eu não estou com a cabeça no meu filho, no meu esposo, na casa que eu tenho para limpar. E eu não tô. E um detalhe, e aí eu tô aqui fazendo. Quando eu quero procrastinar, eu penso no celular que tá a um braço de mim, eu tô tão no meu estado de presença que eu vou pensar que o celular tá ali, mas eu tenho que fazer isso daqui. Então eu estou no meu estado de presença, eu não faço automaticamente, já pego o celular e já saio do lugar, né, da concentração que eu tô ali fazendo o texto. Isso é o estado de presença. Você perceber que você está fazendo determinada coisa e que você precisa continuar fazendo aquilo. Você não vai no piloto automático, não quero fazer, ou dá uma preguicinha, pega o celular, pega o computador ou pega a televisão, né, Evandro? Isso. Um exemplo que eu gostaria de trazer aqui, ainda também citando o projeto que a gente executou em 2016, 2017, tinha um momento mais pro final do projeto que os meninos todo mundo estava criando bijuteria, que a gente ia fazer uma formatura e eles iam utilizar as bijuterias, e a maioria delas tinha que furar, tinha que fazer o furo. Então, tipo assim, pegando esse exemplo aqui da presença e também da ansiedade, aqui nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para você, tinha uma senhorinha, bem senhorinha, que, ela era a presença encarnada, a paciência encarnada. Então, tipo assim, a maioria das pessoas que tentavam furar, cedo ou tarde acabava quebrando uma ou outra peça, já pronta. A peça já estava pronta, tinha que só fazer o furinho, depois dar acabamento e montar a peça, o colar. Então, como a gente percebeu que essa senhorinha, ela tinha muita calma e paciência, a gente falou... Eu não lembro exatamente o nome dela, mas enfim, não vem ao caso. Senhora, tem como você ficar só na furadeira? Então ela ficou responsável durante a oficina de somente fazer o furo das peças. E detalhe, ela furou dezenas e dezenas de peças e ela não quebrou nenhuma, tampouco estragou broca ou deu algum imprevisto em relação a essa área que ela estava cuidando. Isso, porque a gente descobriu que ela tinha essa capacidade de concentração e de presença, de estar vivendo aquilo. A ansiedade, ela faz com que a gente não viva o momento, que a gente vive ou no passado ou no futuro. No presente não existe. E o quarto benefício, gente, é o fortalecimento da autoestima e sensação de propósito. O que significa isso, gente? Tem coisa mais gratificante do que você atingir o seu propósito? Por exemplo, estou fazendo uma peça dessa daqui, ó. Quer sensação mais gratificante do que eu ver essa peça pronta? De eu ver que eu alcancei o meu propósito, que era fazer uma peça como essa daqui, ou alguma outra peça, por exemplo, como essa daqui? Não tem sensação melhor do que você ver a sua peça pronta. E aí você mostra para as pessoas, ou você coloca e se olha no espelho e vê como você é maravilhoso, maravilhosa e tem potencial para conseguir, né, Evandro, criar peças como essa daqui também. E eu quero aqui contar uma história também de uma aluna nossa que, gente, ela foi transformada com todos esses benefícios aqui em um projeto. Ela chegava no projeto carrancuda, cara feia. A gente pensava assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer com essa senhora? Porque tá complicado. E ela tava assim, meio que emanando a negatividade e aquela cara brava pra sala inteira, para o pessoal inteiro. E a gente foi trabalhando, mostrando, ensinando as técnicas. Gente, chegou um dia, ela falou assim, olha, eu quero agradecer vocês, porque a minha família, meus filhos, estão vindo falar para mim que agora eles têm prazer de ir em casa, que depois que eu comecei a trabalhar com essa técnica, eu mudei. Eu sou outra pessoa. Eu lembro exatamente o nome dela, é Dora. Então, assim, gente, a Dora foi transformada depois que ela aprendeu essa técnica da vidrofusão, e assim como outros alunos nossos também, mas eu gosto de trazer o exemplo dela, porque é um exemplo que não sai da minha mente, porque era muito nítido, assim, como ela chegou no projeto e como ela saiu.
Então, gente, a vidrofusão é uma arte, é uma técnica para pessoas que gostam de fazer coisas diferentes, mas também querem trabalhar com artesanato. Porque não é um artesanato diferente, por exemplo, não é você confeccionar um pano de prato, uma pintura de pano de prato, é um artesanato diferente. Então, todos esses benefícios você alcança com esse tipo de artesanato, com essa técnica da vidrofusão, né, Evandro? Isso. E você, conta aqui nos comentários se você tem algum tipo de estresse, ansiedade, se você está passando por um momento difícil. E conta aqui também o que você está achando dessa série da Jornada do Fusing. Se você já trabalha, se você quer começar a trabalhar com essa técnica, conta aqui nos comentários. Gente, e no próximo vídeo da série A Jornada do Fusing, a gente vai te mostrar algumas técnicas um pouquinho mais avançadas para você que está começando ou que já tem, que já fez alguma peça com essa arte, com essa técnica do fusing, né, Evandro? E se você não assistiu os outros vídeos dessa série, dá uma olhada aqui no canal que eu tenho certeza que vai ser gratificante para você que está começando ou para você que quer aprimorar essa técnica da vidrofusão, tá bom? A gente vai ficando por aqui, grande beijo e até a próxima!